eu vou falar sobre a motivação do povo de Deus guardar o sábado. A motivação do povo serem selados pelo selo de Deus. Ellen White fala muito sobre esse assunto. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Reginaldo Terceira Mensagem TV. Esse nome que está escrito aqui em vermelho, inscreva-se. Não está aí de enfeite, inscreva-se no canal. E vamos para a segunda parte, que diz assim, aqui no livro Eventos Finais, na página 135, está escrito assim: o que é o selo de Deus? Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritual, de modo que não possam ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na realidade, já começou. O selo de Deus vivo é colocado nos que guardam com zelo o sábado do Senhor. O selo de Deus é o sábado. E como ele é colocado sobre o povo de Deus? É sobre aqueles que guardam com zelo o sábado, porque há muitas pessoas que guardam o sábado e não com zelo, conforme Deus pede. Agora, aqueles que não tiveram conhecimento, não tiveram a chance de obter, será que tem resposta? Sim. Aqui em Eventos Finais, na página 134, diz assim: muitos que não tiveram os privilégios, que não tiveram, entrarão no céu antes dos que tiveram grande luz, mas não andaram nela. Espero que meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo o homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começais pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Antes que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, no ano 605 a.C., o profeta recebeu uma visão e deu essa ordem. E Deus claramente disse que em Jerusalém não morreria aquele que tivesse o sinal de Deus em sua testa. Mais uma vez, o selo de Deus foi usado como proteção. É lógico que não era um sinal visível, era um sinal de obediência. Aqueles que entravam em concerto com Deus tinham suas vidas poupadas, e eles não morreram nesse momento. Então, o selo de Deus é um sinal de livramento, que será posto na mente, na fronte, daqueles que guardam os mandamentos de Deus, reverenciam a lei dele e recusam a aceitar o sinal da besta, que é um sinal que será colocado em oposição ao selo de Deus. Quando chegarmos ao capítulo 13, vamos estudar com mais detalhes o sinal da besta, mas hoje já vamos aprender um pouquinho sobre esse tema. Então, o selo de Deus é um sinal de proteção, é um sinal de livramento. Então, qual é o selo de Deus? Nos tempos da Bíblia, um selo tinha 3 elementos. E ainda hoje, isso é muito comum. O selo precisa ter o nome do proprietário, a função que ele exerce e a sua jurisdição. São 3 elementos. Agora o profeta Isaías vem e diz assim: liga o testemunho
sela a lei no coração dos meus discípulos. Sela a lei no coração dos meus discípulos. O selo de Deus está na lei. Agora, olhando para a lei de Deus, qual mandamento contém nome, função e jurisdição? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 20. Lá o segundo livro da Bíblia. E vamos olhar aqui para o quarto mandamento. E eu pergunto para vocês, não estão aqui no quarto mandamento todos os elementos que contêm um selo? O texto começa dizendo assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse é o quarto mandamento da lei. Verso 9: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Verso 10: mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então aqui aparece o nome do proprietário. Versículo 10: mas o 7º dia é o sábado do Senhor. O Senhor Deus, o dia pertence a Ele. Aqui está o nome do selo. Versículo 11: porque em 6 dias fez o Senhor. Aqui está a função. Ele é criador. Ele fez. O que Ele fez? Céu, terra, mar e tudo o que neles há. Aqui está a jurisdição. O sábado contém os elementos de um selo na Bíblia. Apresenta o nome do seu possuidor, apresenta a função, que é o Criador, e apresenta a jurisdição, céus, terra e tudo o que neles há. Seria de fato o sábado o selo de Deus, o sinal entre ele e seu povo? Olhe para um outro verso, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. O profeta Ezequiel está dizendo: santifiquem os meus sábados, eles servirão de sinal. O sábado é um sinal entre Deus e seu povo. É o selo da propriedade divina. Então, quando o anjo diz, não soltem os ventos até selarmos, o selo de Deus é a impressão da marca da obediência na mente de seus servos. Nós iremos para o intervalo. Quando voltarmos, vamos continuar vendo os elementos desse selo e como que